nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos aí então chegados a este 17º domingo depois de Pentecostes. Então, há uma graduação aqui, viram, queridos, na história. Interessante, vejam, os fariseus, o doutor aquele, chegando-se a Jesus para o tentar, né? Enfim, eles ficam no Antigo Testamento. E, aliás, essas duas leis são lindas, maravilhosas, né? Mas e eu diria, sim, é um dos primeiros degraus. A humanidade saindo do paganismo, né, para se colocar sob a lei de Deus, sob a regência divina, do verdadeiro Deus. Na verdadeira igreja de Deus, Antigo Testamento. Estou falando do Antigo Testamento, gente. Na verdadeira igreja de Deus, dos judeus, hein? Lá mesmo. Temos aí representado no Evangelho o Antigo Testamento. Então, eu tenho que eu devia chorar, né? Me rir do Brasil na luta contra nesses dias, né? Estamos na luta contra o aborto. Está em pauta lá no Supremo Tribunal. Agora andaram falando de plebiscito. Enfim, quer dizer, é a humanidade. Isso não é só no Brasil. Isso não é só no Brasil, né? Tantos países a coisa já foi. Até mais do que 12 meses, né? Até mais. Enfim, mas é a humanidade voltando ao paganismo. Isto é a humanidade voltando ao paganismo. Para confrontar isto, bastaria o Antigo Testamento. Não matarás. Ponto. Acabou. Acabou toda a discussão. Não matarás. Essa agenda maldita, voltando ao paganismo. Querem empurrar o paganismo à humanidade inteira. É o paganismo, isso é o paganismo. Não deram ainda sequer o primeiro passo para a lei de Deus. Puro paganismo. A imposição, o que adianta plebiscito, queridos? Eles vão apurar os votos. Vão fazer o plebiscito com a urna eletrônica. É de morrer de rir, de dar gargalhadas. O povo ainda está esperando. Não, agora aí nós vamos vencer. Como é que venceram? Você lembra como venceram o divórcio? Foi um golpe. O divórcio está na minha tese. O divórcio foi um golpe legislativo no Brasil. Mais o Brasil vive de golpes, né? A América Latina vive envolta em golpes. O mundo inteiro. Né? Falar dos Estados Unidos, que é democrata, é de dar gargalhadas, né? É de se finar de rir. Que bobagem, que mentira. Não obedecem sequer à lei mais primária divina. Não se apegam sequer ao Antigo Testamento. Como vão falar em democracia, em justiça, Por favor. Esta é a realidade. Esta é a realidade que vivemos. O mundo voltando ao paganismo. E com força voltando ao paganismo, com força violenta, assassínia, aborto. Força violenta e assassínia voltando ao Antigo Testamento. Tem sangue, ao Antigo Testamento não, voltando ao paganismo. Oxalá, bem. Mas nós temos mais um degrau aí, Se na primeira parte do Evangelho de hoje nós temos lá elevado às alturas inimagináveis o Antigo Testamento. Eu falei em igreja verdadeira. Agora, a segunda parte do Evangelho nos bota no Novo Testamento. Notaram isso? Jesus Cristo voltou-se todo para o Novo Testamento na sua indagação aos judeus, o seu interrogatório, que não era para os tentar, mas era para os conduzir à plenitude da luz, à plenitude da lei,
a plenitude do amor. Quem é o Cristo? De quem é filho? São duas questões importantíssimas, queridos. Importava de tudo que os judeus, afinal, reconhecessem o tempo que viviam, isto é, a da revelação plena em Cristo Jesus, nosso Senhor. Importava que eles confessassem que Jesus era o Messias, o seu Messias tão esperado, tão decantado. E se voltassem inteiramente toda a nação para segui-lo. Isso era o passo que Jesus esperava que eles dessem. É para isso que Jesus estava conduzindo-os com o seu interrogatório, com a sua pergunta. Quem é o Cristo? Se naquele momento se tivesse levantado esses doutores e apontado, tu és o Messias. E a segunda pergunta não é de somenos importância. De quem é filho? De quem é filho? Diz o Senhor ao meu Senhor. Aqui é preciso tomar essa palavra assim, para nós o Senhor hoje é qualquer um, né? Mas não, diz o Senhor ao meu Senhor, não é um Senhor qualquer, mas é o único que é Senhor, que é Deus. E aqui os dois são chamados de senhores, um só Senhor. É aí que Jesus queria levá-los à plenitude da revelação. Sou Deus entre vós. É aí que Jesus queria levá-los. Mas eles preferem não perguntar mais. Isto é, não querem ser conduzidos. Não querem receber a plena revelação. Essa semana nós tivemos um caso terrível. Bom, eu nunca confiei naquele tal de Schneider. Né? Quando ele esteve aqui no Brasil, correram os padres importantes do tempo que vivemos, correram para tirar fotografia com ele. Quando ele chegava em algum país e ia em algum lugar fazer uma palestra, enchia aquilo, entupia, viu? Entupia de gente. Eu nunca... Ouçam os meus sermões, ouçam. Quantas vezes eu falei no nome deste homem e de outros, como Burke, Sara e Companhia Limitada, Milho. Nunca confiei nessa gente. Nunca confiei nessa gente. Mas eu fico furioso porque quem lê a carta que Schneider escreveu, ali está patente duas coisas. Uma, Francisco não é Papa. Está patente, tá lá escrito. A eleição foi roubada. Que nem no Brasil, né? Nós estamos acostumados. Foi uma burla. Estão excomungados. Bergoglio é um excomungado. Quem reza com o excomungado, está excomungado também. Então, Bergoglio é um excomungado. Tá lá. É só ler a carta que esse Schneider escreveu. E a segunda coisa que ele disse, nítida e claramente, ele é um herege, um cismático, um apóstata. É isso que ele é. Está lá escrito. E contudo diz ele, tem que permanecer unido a ele. Nós não podemos julgar. Tem que esperar um outro Papa que venha. Que idiota esse homem. Que idiota, que tapado. Esse destapado, né? Não chega a nada. Não sabe responder. Não tem aquela expectativa da presença do Senhor, da sua igreja única, verdadeira, presente no mundo, da qual ele se retira com essas afirmações. Da qual ele se retira. Ele se retira da Santa Igreja de Deus e fica lá com o antipapa, com a sua contra-igreja, que é a falsa igreja, não é a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Não segue mais o Cristo. Encampam a agenda pagã. É disso que se trata, queridos. Disso que se trata.
Isso que se trata. O Schneider. Que vergonha para aqueles que correram a tirar fotografia com eles. Né? Que vergonha. Que vergonha. O lastimável estado em que se encontra a Santa Igreja. É a confissão de que somos um restinho no fundo do tacho. E para encontrar esse restinho realmente purificado, quanto nós temos que purificar-nos e livrar-nos da companhia destes falsos mestres e doutores que hoje pululam na igreja querendo ensinar e que não passam de aprovar um antipapa, não passam de aprovar suas heresias, o seu cisma, a sua apostasia. Não passam disso. Não passam disso. Então, na verdade, esta contra-igreja a qual pertence o bispo Schneider, ela obliterou completamente o Cristo e a sua filiação. Não serve mais a sua revelação, queridos. Eles tomam em próprias mãos a religião. Eles tomaram a religião em suas próprias mãos. Eles fazem uma nova religião. Não é mais a revelada por Deus. Não. Mas é aquela que lhes convém, aquela que convém ao mundo. Esse é o discurso do falso profeta. É isso que caracteriza o falso profeta. O seu discurso igual ao do mundo. É isso que caracteriza o falso profeta. É isso. Criam uma nova religião, não mais a única verdadeira, ensinada por Cristo Jesus, nosso Senhor, mas a deles. Esta é a nova religião. E daí vai Francisco. Viram Francisco ontem? Visitando lá. Como é o nome da ilha? A Marsella. Visitando a Marsella. Foi Macron ao encontro dele. Foi aquela Madeleine. Não sei, foi ao encontro dele, viu? Das finanças do mundo, do FMI, a Lagarde, foi ao encontro dele, foram lá, tudo ao encontro dele. Toda essa gente do mundo está indo ao encontro de Francisco. Toda essa gente. Bill Clinton, Alexandre, como é que é o nome? Alexandre Soros, e até o Stallone, aquele, né? O Stallone, né? Todos eles, o Schwarzenegger, um dos dois, eu não lembro mais qual. Enfim, todos eles. Quer dizer, essa gente, essa contra-igreja despreza tudo. Todo o Novo Testamento, e com ele até o Antigo, ao qual Jesus veio aperfeiçoar e chancelar e aperfeiçoar. Então, criou uma nova religião. Trata-se da religião universal, da religião mundial, da religião única, que eles querem implantar à força, querido. À força. A força de nos excomungar a nós, que seguimos fielmente o Cristo. Tentamos seguir fielmente o Cristo. É isso aí. É esse aí. Esse é o caso. Este é o caso. Terminou o sermão, queridos? Não. Tem um terceiro passo. Tem um terceiro passo que nós temos que dar, queridos. Para discernir bem as coisas, há um terceiro passo. Não basta sair do paganismo para o Antigo Testamento, nem daquele para o Novo. É preciso ir aos novíssimos. É isso que falta a esta gente. Reconhecer que nós estamos nos novíssimos. No julgamento das nações, no julgamento da humanidade. Falta reconhecer que o tempo que nós vivemos, que é daquele que prepara e que se abre para a recepção do Cristo em glória e majestade. Falta esse último passo. Está acontecendo, vai acontecer agora em outubro, né, em Roma, a tal do sínodo da sinodalidade. Isso. Então,
Ladária, o ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele tinha sido convidado nomeado por Francisco, assim, nomeado por Francisco como delegado seu para o sínodo da sinodalidade. Prefeito da congregação, enfim, no Ladária. Acontece que a congregação estava envolta com o processo de Rupnik, um sacerdote homossexual, e, enfim, envolvido em tantas coisas. E o processo tinha andado e estava lá, pronto, para a condenação do homem. E levaram para a apreciação de Francisco. Francisco anulou o processo e não só elevou Rupnika, como chamou ele para estar também no sino da sinodalidade. Em reação, Ladária pediu a Francisco que o dispensasse da reunião. Tudo gente cega, queridos. Tudo gente cega, que não compreendem o que nós estamos vivendo. Não compreendem que nós estamos no fim do mundo, no fim que se renovarão todas as coisas. O fim do mundo quer dizer isso, a renovação do cosmos. Não compreendem que Jesus está para voltar logo. E por isso ficam brigando com essas micuinhas, com essas coisas de pagãos. São coisas de pagãos. Essas coisas são coisas nem de igreja não são coisas de pagãos. Ficam lá, se eles se envolvessem e confessassem e brigassem pela verdadeira única igreja de Cristo, que é aquela que deve ficar para recebê-lo, em glória e majestade. Se eles dessem esse quarto passo, terceiro ou quarto passo tão importante do Evangelho de hoje. Ut sit unum, diz a epístola. Queridos, aqui esse é o chamado para nós, viu? Nós que compreendemos o tempo que vivemos, nós que acreditamos, nós que nos movemos por causa disso, mudamos toda a nossa vida, estamos assumindo tanta coisa pesada, tão difícil, e estamos aqui apesar de tudo. Se nós dessemos ao mundo um testemunho de unidade. Unidade na fé, unidade na oração, unidade no serviço, unidade... Quanto o mundo precisa de que a crença, nós acreditando, e pregando, e confessando, e avisando o mundo, de que os acontecimentos já estão se desenvolvendo. Pelo menos, os grandes eventos há um mês já. Se nós ao menos criássemos entre nós a unidade para podermos testemunhar isto e chamar essa humanidade, essa igreja perdida, esses pagãos todos daqui, os pagãos, essa contra a igreja e essa inteira humanidade, chamássemos nós com o nosso testemunho de unidade para se preparar ao retorno de Jesus. Esta é a nossa tarefa. Esse é o quarto evangelho, o evangelho dos novíssimos que nós devemos pregar, queridos. Que nós precisamos pregar. Perguntar pela lei, perguntar por quem é o Cristo. Bom, para muitos já tantos homens de pretensas religiões que já não tem mais, voltam para o Antigo Testamento simplesmente, né? E querem o sacrifício de animais, até isso. Então, não reconhecem o Cristo, sequer reconhecem o Cristo, quanto mais dar o passo que vós destes de esperá-lo para em breve. Este é o quarto passo que devia transformar a humanidade. É o único passo que hoje precisa ser dado com força, com firmeza, com coragem para a transformação da humanidade. Senão, seguem todos perdidos, não reconhecendo quem é o Cristo, de quem ele é filho, não acatando as suas leis e os seus mandamentos, não vivendo sequer a unidade de uma verdadeira religião, da única verdadeira religião. Não vive.
vivem como pagãos. Tornam todos ao paganismo mais puro, mais cruel. Mas pode haver paganismo mais cruel do que se diz dos pagãos que eles não apreciavam a gestação, os recém-nascidos e para eles amor era uma coisa, eles não tinham ternura, não tinham amor e compaixão. Então, sim, voltando a esse mais duro e mortal paganismo, que é aquele que nós vivemos hoje, com todas essas medidas aí para a saúde e com todas essas, que está tudo voltando de novo, com toda essa agenda maldita, essa agenda maldita que implementa, que o sino da sinodalidade não faz mais do que implementar, não faz mais do que implementar. É preciso dar esse passo, queridos. Até seria de perguntarmos, mas nós mesmos somos um? Nós somos mesmos um? Nós acreditamos mesmo que Jesus vai retornar em breve? Essa semana eu perguntei a um de nós aí, mas tu acredita mesmo que Jesus vai voltar? Estás aqui por quê? Ainda é aquela primeira motivação. Quanto mais próximos, parece que mais a primeira motivação realmente fica longe, quando deveria ficar mais perto, mais fica longe. E tem aqueles que voltam, aqueles que voltam, aqueles que saem. Tem aqueles que só não voltam porque, bom, não vou dizer por quê. Tem de tudo isso, queridos, tem de tudo isso, tem de tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.